Eu vou fazer aqui uma abertura rápida, né? Porque isso aqui é um GTA, a gente ainda não tem coordenador definido, né? E nem relator, mas essa daqui é a primeira reunião do GTA, né? Do Grupo Técnico de Acompanhamento do PNCO. Tem algumas demandas que foram colocadas aqui pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Também sobre a situação hidrológica da bacia do Corumbá não, da bacia do Piancó, né, que faz parte da bacia do Corumbá, né, mas nessa região aí nós temos algumas questões e, enfim, né, estamos saindo agora de um momento de seca, né, iniciando timidamente, né, um momento aí de precipitação e que já dá uma melhorada no contexto de disponibilidade hídrica das bacias aqui de Goiás, mas mesmo assim, né, isso não pode gerar essa falsa sensação de que não estamos num momento de crise hídrica ou em momentos de secas prolongadas e que o nosso papel aqui nesse GT realmente trabalhar para que a gente mantenha os níveis aqui dos reservatórios dentro daquilo que foi colocado, dentro da nossa perspectiva de alocação negociada de água. Então hoje nós temos aí essa primeira conversa que tem algumas definições, né? Sendo que a primeira delas já é definir a coordenação e a relatoria do GTA, depois nós temos os informes da SEMAD sobre a implementação da alocação negociada no PNCO, nós vamos ter, né, uma fala. Logo na sequência, o Albano vai apresentar para a gente o estado hidrológico da bacia do Piancó, né, conforme as resoluções do Comitê de Bacia. O André Amorim, nosso amigo do Cinego, vai falar um pouco para a gente sobre as questões do monitoramento hidrológico. Na sequência, nós teremos o Og falando sobre as ações de regularização dos usuários. E também nós teremos o Robson e o Marcelo falando sobre as ações de fiscalização. E, por fim, o nosso superintendente, Marco Neves, falando sobre a formalização dos estados hidrológicos e essas próximas ações. E essa é a pauta hoje, é uma pauta relativamente extensa, mas com bastante itens, mas bem objetiva, né? Então, acredito que nós temos aí também o 4h10, né? Um horário já meio avançado para começar a reunião, então acho que nós temos aí um espaço de tempo aí para discutir, para argumentar, para entender, né? E para a gente poder construir melhor essa situação. Então, eu vou passar, se todos concordarem, eu vou passar para esse primeiro ponto de pauta, que é a definição da coordenação e da relatoria, e assim eu já passo também a palavra para o nosso próximo coordenador ou coordenadora. Tá? Enfim, tem alguma sugestão para a coordenadoria? Alguém se coloca à disposição sobre essas questões? Eu tenho a minha opinião sobre como deveria ficar, mas gostaria de saber como os membros aqui desse GTA, uma vez que nós temos aqui uma participação, são poucos membros do GTA participando agora, né? Temos mais aqui a equipe da SEMAD participando, mas gostaria de passar esse ponto aí para que a gente possa colocar em votação, aprovação ou aclamação da nossa coordenadoria do Grupo Técnico de Acompanhamento e também da relatoria. Por favor, fiquem à vontade. Parece que ninguém se manifestou. Estou esperando o Marco Neves falar. Eu ia passar para o Marco Neves, eu ia pedir para vocês da SEMAD falarem, porque na minha concepção, e eu também já tive algumas conversas anteriores, eu acho que como se trata de um grupo técnico de acompanhamento, como a SEMAD centraliza a maior parte das informações e também dá o tom dessa discussão para a gente, né? Dá o tom do estado hidrológico, dá o tom dos próximos passos, dos andamentos. Na minha sugestão era que alguém da SEMAD pudesse coordenar esse grupo técnico de acompanhamento. Então, essa é a minha opinião como representante do comitê, e eu acho que formalmente eu nem faço parte do GTA, né? Só uma opinião de presidente aqui. Mas fiquem à vontade, Marco, Albano, por favor. Tá bom, Bruno, eu não é nem por uma questão assim, nenhuma outra que não essa mesmo que você falou,
Eu também sou assim, a favor de que a SEMAD possa prestar esse serviço aí para o GTA, para o Comitê da Bacia, né, já que centraliza muitas das informações, das ações, claro, sempre em muita parceria, né, com as instituições parceiras aí. Então, se o grupo concordar, a SEMAD, ela sim aceita essa coordenação, e aí a gente vê internamente, eu não sei se o Albano já teria algum nome para sugerir, mas a gente, se tiver, já poderia até fazer essa sugestão de nome, caso a SEMAD de fato venha a ser coordenadora aí do GTA. Eu acho muito interessante que a gente já tenha um nome, né? Eu acho que seria interessante. E também, minha sugestão, já que nós vamos ter a coordenação da SEMAD, eu acho que seria interessante nós termos alguém efetivo da SEMAD coordenando. Uhum, Minha sugestão, mas nada impede ok. de vocês se organizarem aí. Mas eu acho que Tá. seria interessante nós já termos um nome para que essa pessoa também já comece a coordenar esse GTA. Eu passo, assim, se você me permitir, Bruno, eu passo a palavra aí para o Albano, Claro, e claro, à se ele vontade. tiver algum nome, já que essa questão está lá na gerência dele, né? Gente, então, assim, eu também concordo, Bruno, até porque é o seguinte, nós estamos tendo outros GTAs, ainda estamos acompanhando. O que acontece é que na hora de agir, a SEMAD é que tem que entrar atuando, fazendo as chamadas, fazendo Eu não sei as para os ações. outros membros, mas o áudio do Albano para mim está bem falhado. Tá Tá um bem ruim pouco mesmo. ruim, né? Vamos ver, vou tentar aqui, melhorou? Melhorou um pouquinho? É porque eu estou de máscara, vou tirar a máscara aqui, eu estou meio, peraí. Eu estou com problema no som aqui mesmo. Melhorou? Vou botar o microfone mais perto aqui. Bom, então, é exatamente isso. A gente tem observado que nesse tipo de grupo, realmente, como na hora de agir, acabam chamando a SEMAD, é interessante a gente ficar com a coordenação, né? Eu tinha conversado isso aqui internamente, sobre a coordenação aí do Biancó, tá? Eu tinha conversado com o Marcos Aurélio, tá? Para ele atuar nessa coordenação, né? Ele está aqui na reunião. Como a gente está fechando o plano de bacia, ele tinha comentado comigo que ia ser complicado para ele. Nós podemos ouvir ele aqui agora, né? Mas eu me disse para fazer o seguinte: caso a gente uma coisa não possa agora, eu acompanho, fico com essa coordenação e eu e ele ficamos com isso aí. Depois a gente qualquer coisa ajusta, né? E vê como é que vai ficar, porque o final desse processo do plano ele realmente é um pouco complicado por causa da aprovação de todos os produtos, né? A revisão de tudo que tem que ser feito, né? O Marcos Aurélio, você quer falar? Mano, peraí, deixa eu colocar meu microfone, fica mais fácil no momento. Boa tarde a todos, pessoal. De fato, a gente tinha, né, o Alban tinha dado uma breve sondada, mas a gente realmente não tinha definido. Eu tinha conversado com o Albano que, de fato, esse trabalho agora, até a finalização, né, até o final do ano, ainda vai ser um pouco puxado em relação aos planos, e que, assim, dependendo do trabalho do GTA, era possível a gente assumir, mas eu entendia que, principalmente nesse momento agora de crise, que a gente vai começar a trabalhar os estados, eu entendo que vai ser um trabalho um pouco mais próximo e apertado do grupo. Então, se possível, eu acho que eu gostaria de ficar com a sugestão do Albano. Talvez eu acompanhar bem próximo o grupo, assim, com ele, mas eu gostaria que o Albano ficasse na coordenação, e aí, assim que eu talvez folgasse os trabalhos do plano, e ele quisesse me transferir novamente para que eu pudesse acompanhar, tranquilo. Mas eu ficaria mais aí no backup, no apoio técnico necessário ao grupo, mas eu preferia que esse trabalho de coordenação, de articulação, ficasse com o gerente da área, até mesmo acho que pelo trabalho mesmo que vai ser necessário aqui mais próximo do grupo agora, e eu tenho receio de não conseguir me dedicar da forma como o grupo precisa, principalmente nesse momento. Se possível, Albano, não dizendo que o gerente não tem trabalho, longe disso. Eu acho que é uma atividade de bastante articulação mesmo, eu acho que é uma atividade que vai demandar muita articulação gerencial, e eu acho que o Albano tem um acesso mais fácil, mais próximo com o superintendente, com os outros gerentes, nesse momento agora inicial, eu acho que de maior crise, mas nada impede que a gente acompanhe e esteja aqui disponível para a continuidade do trabalho. Como sabe, a
aumentou um pouco aqui, nós estamos redistribuindo as funções, eu faço questão de que todos se acompanhem, né? Inclusive tem outras pessoas da nossa equipe aqui na reunião, sempre acompanhando tudo, né? Então eu tinha conversado com o Marcos Aurélio, tinha colocado isso, eu concordo que o final do processo do plano é um pouquinho complicado, né? Então essa sugestão pode ser, eu faço a coordenação agora e a gente vai trabalhando junto, né? E assim que também terminar o plano, né, aí o Marcos Aurélio vai estar livre. Então, vamos colocar ele aqui para coordenar, fazer mais um monte de coisa aí, né, que a gente vai ficar mais tranquilo para ele. Obrigado, Albano. Eu não sei se foi uma coincidência, mas eu também tinha pensado no Marquinho, né, como nosso coordenador, mas eu sei que você está aí, eu sei que você está cheio de compromisso por causa dos planos, mas com toda certeza, se todos concordarem com a coordenação do Albano, acho que nós estamos em boas mãos. E como o Marquinhos falou, é um trabalho gerencial e é interessante que o gerente da área nos dê esse apoio. Então, a gente coloca para votação ou já definimos, né? Se todos concordarem com a coordenação da SEMAD na figura do Albano, pelo menos nesse primeiro momento, né, até o Marquinho poder se organizar, ou então, ou não, né, porque muda pouco para a gente, né, o importante é a SEMAD estar à frente disso, permaneça como estão, se houver alguma objeção, que se manifeste, por favor. Então, não houve nenhuma objeção, a coordenação do Grupo Técnico de Acompanhamento do PMCO fica sob a responsabilidade da SEMAD na figura do gerente do gerente de apoio ao sistema de gestão, que é o Albano. Então, agora a gente precisa definir a relatoria, né? Alguém se coloca à disposição? Aí que é o trabalho pesado. Põe a coordenação, a relatoria é mais pesada. A relatoria, né? Estava até falando agora que eu estava acompanhando ali o velho da van lá na CPI e a relatoria ela batendo nele forte. Mas alguém se coloca à disposição para a relatoria do nosso grupo de trabalho? Por favor. Eu não consigo mais, eu já estou com muita coisa, tá? Eu nem sei quem daqui Eu, como tá... coordenador, eu sugiro a Yara. O que vocês acham? Eu acho que a Yara está querendo ser relatora. Eu sempre concordo com a Yara, mas eu acho que a Yara está com o mesmo problema que eu, que está com tudo no meio do caminho. Eu sempre acho a Yara um grande nome para auxiliar. Mas, Yara, você assume essa relatoria? Você também está apertada? Eu estou brincando, Yara, estou brincando. Não. Felipe, por favor, do GTA, quem está presente aqui, que faz parte do GTA mesmo, quais são os membros, por favor, que estão aqui? Nós temos aí o Israel Cardoso, da Ambev, o Tiago e a Luana de Anápolis, a Yara da Saneago, temos, né, o pessoal da SEMAD também, na voz do Albano aí, do Marco Aurélio, do blog, e Fiore, são só esses mesmos os membros. Então, nós temos os ofícios que a gente recebeu, né, até o momento, perdão. Certo. Israel, a Yara, a Luana, o Rui não, né? O Rui é do GT também, ou o Rui está como ouvinte aqui com a gente? Bom, pessoal da Ambev que entrou agora, vocês dão uma força para a gente nessa questão da relatoria? Boa tarde, né? O Israel está falando. Então, eu tenho toda a vontade para fazer, mas assim, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, tá? Eu faço parte do tratamento de água de efluente aqui, então conheço bem pouco dessa parte ambiental, sou um peixinho ainda. Se for decidido para a gente participar, para a gente olhar a relatoria, tudo bem. Mas aí eu vou precisar de muito de apoio de vocês. A gente sozinho aqui eu acho que não seria legal, mas uma parceria com mais alguém, para a gente poder trabalhar, aprender junto, e nos próximos, com certeza, a gente tocar sozinho. Com toda certeza. Só uma dúvida aí,
até para facilitar essa decisão. Antes, quando a gente não tinha a empresa, né, a gente precisava muito do relator para fazer as atas. Isso. Né? Claro que o papel do relator vai além de fazer ata, né? Ele relata os trabalhos do... Né, Dá o tom da reunião. Junto com o coordenador, né, e tudo mais. Mas aí, no caso, a Completa vai fazer esse serviço de fazer a... Isso que eu ia falar, gente. O relator agora, ele não precisa mais se preocupar tanto com isso, tá? Ele vai ter o apoio da Completa na elaboração das atas, né? Então, o que ele vai fazer mais é acompanhar as ações e ajudar na definição de atividades, na organização disso, tá? Essa parte mais braçal, a Completa vai sim, ela vai dar o apoio, né? E nós estamos, assim, eles estão no começo, vocês sabem, né? Então, nós estamos trabalhando com eles nesse processo, né? Mas esse trabalho braçal, você vê que eles já estão chamando as reuniões, eles já estão fazendo os chamados, estão aos poucos pegando tudo, tá? Então, não vai ter esse trabalho braçal pesado. E você pode ter certeza, Israel, você assumindo essa relatoria, você pode contar com a gente para tudo que for. Eu estou ali, me coloco à disposição para te auxiliar em todas essas questões. Eu também sou relator de um outro grupo de trabalho, já coordenei grupo de trabalho também. A Yara também, acredito que ela se coloca à disposição para o que precisar, que também é uma pessoa que a gente sempre conta, fora a própria SEMAD também, aí que a gente tem pessoas muito experientes e também, como bem lembrado, a gente tem a Completa aí na figura do Felipe, dando esse suporte mais documental, né? Então, se você nos auxiliar e assumir essa relatoria, você pode ter certeza que todos nós vamos estar bem presentes com você. Vai estar inteiramente então, eu me disponho sim, mas eu vou precisar de um treinamento básico aí. A gente marca junto aí depois um básico aí, um treinamento para ver as minhas funções, o que eu vou ter que exercer, questões de data, essas coisas, porque, como eu falei, vontade eu tenho, mas eu sou completamente cru. E aí vocês me ajudam aí, vocês vão me moldando. Eu queria outro esclarecimento aqui, Bruno. Porque, assim, a gente sabe que porque o GT acompanhamento é do acompanhamento da deliberação que a gente fez da questão do Piancó, né, lá do trecho do abastecimento. E aí a SEMAD procurou a Saneago e a Ambev para tratar de outro conflito, que é lá no ANTAS, né, que envolve a Ambev, que até falei até sugeri que seria interessante a prefeitura, estou vendo que o Thiago Vitorino está aqui, vai começar a discutir esse outro conflito da Ambev aqui no GT de acompanhamento? Ou é impressão minha? Não vai não. Deixa eu só esclarecer aqui então, esse ponto. Tá? A Ambev está com um projeto no Piancó também. Tá? Por isso que eles estão aqui, por isso que a gente indicou eles para participarem do GTA Piancó. Eles estão com um projeto que vai ajudar na recuperação do Piancó, né? E lá do ANTAS, que é aquele assunto que nós estamos discutindo. Por isso que acho que foi na reunião que a gente teve lá do comitê, que foi feita uma sugestão da Ambev participar aqui do GTA Piancó. Ela tem a ver com o projeto que eles vão implementar no Piancó. Aquela discussão nossa lá, ela vai ficar lá, talvez, de repente, até depois cria um grupo de trabalho, não sei se vai ser necessário, mas aquela vai ficar restrita lá, aquela questão, tá? Estão aqui por causa do trabalho que vai ter no Piancó também. Perfeito. E assim, são todos muito bem-vindos, tá? Não, tranquilo. Todos muitíssimo bem-vindos. Só para ter esclarecimento mesmo, se a gente ia começar a ter outras discussões aqui, ou se era por essa questão aí que o Albano esclareceu, porque eu também lembrei desse projeto. Sim, mas então, se é para focar só nesse projeto, então sejam todos bem-vindos, né? E vamos que vamos. A gestão está definido, né? Coordenador e relator. Bom, então, definimos, Israel Cardoso, da Ambev, como relator do Grupo Técnico de Acompanhamento do Piancó. Se os membros concordam, permaneçam como estão. Se existir alguma objeção, por favor, se manifestem. Não havendo nenhuma objeção, nossa coordenadoria com o Albano, nossa relatoria com o Israel, e nós dando todo o suporte. Muito obrigado, parabéns aí, conseguimos vencer essa primeira pauta.
E Albano, como coordenador, eu passo para você tocar a reunião, fiquem à vontade e estamos aí. Obrigado, Bruno. Bom, então eu vou fazer uma introdução só muito rápida aqui, só para relembrar para vocês. Nós vamos discutir a questão do estado hidrológico do Piancó. Isso aí vem de uma discussão que vocês fizeram aí no ano passado, né? Eu não estava aqui, foi o OC que acompanhou mais com vocês. Eu vou só relembrar aqui para vocês. Na minha tela aí está aí estou botando aqui a resolução aí na tela, 14, né? De novembro de 2020, né? Que foi uma resolução onde se discutiu a alocação negociada. Tá? Então, só para relembrar, né? Foram estabelecidos 1.010 litros para abastecimento público na bacia, né? Que é a captação da Saniago, 315 até o Piancó 1, né? Que é onde está a primeira tomada de água da Saniago, 445 entre o Piancó 1 e o Piancó 2 e 250 lá no Capivari, né? Para os demais usos, foram separados 213 litros por segundo, né? Sendo 145 até o Piancó 2 e 68 até o Capivari. Tá? Então, isso aqui isso aí foi definido nessa deliberação 14. Né? Então, na deliberação 15, né, que eu estou botando aqui na tela agora, foi discutido, né, como você definir os estados hidrológicos. Né? Então, foram definidos 6 pontos de controle, né, para você avaliar como é que está a vazão, e foi discutido como você definiria, a partir desses níveis de controle, os estados. Então, tem o estado azul, que é um nível de atenção, né, quando você está entre 50% e 20% daqui 95%, embaixo depois tem os valores lá, né, o estado amarelo, né, quando um dos pontos de controle está com a vazão menor do que 20% daqui 95%, e o crítico, quando mais de um ponto entra nesse estado. Né? Então, aqui tem o que você deveria fazer em cada um dos estados. Né? Primeiro, você começa com o estado de atenção, a conversar, articular, fazer divulgação da situação, iniciar as reuniões com usuários e campanha de fiscalização. Entrando no nível de alerta, né? Você já teria uma redução de 15% do volume otorgado para os usos não prioritários na bacia, né? Onde o ponto de controle, você verificou que o ponto de controle está abaixo de 20% abaixo de 20% da Q95. E aí você continua a parte de comunicação, se mais de um estiver, tiver um nível crítico, e aí você começa a ter um plano, tem que ser apresentado um plano de racionamento, né? Você vai ter uma redução de 75% do volume otorgado, né? E até 10% do volume dos usos gerais e até 10% dos usos prioritários, que incluiria o abastecimento público, né? E continuar toda a parte de comunicação. Tá? Então, isso aqui é só o resumo para a gente entrar aqui na discussão. E agora nós vamos falar um pouquinho de como está a situação lá, né? Do que está sendo feito, né? De como é que nós estamos. Só confirmar aqui com o Marco, acho que é para chamar o Robson primeiro, né? Robson para falar primeiro, Marco, é isso? Não, pode seguir a pauta. O Robson teve que sair para uma reunião. Vamos seguir a pauta e colocar ele mais para o final para ver se ele retorna, tá bom? Tá ok. Então, aqui Só aproveitando essa pausa, a Yara também fez aqui uma comunicação, e para mim também o áudio ainda continua bem ruim, Albano. Tá. Deu para entender no geral o que eu falei? Deu para ver a resolução? O contexto, sim. O contexto, sim. Tá. Mas vocês viram a resolução na tela? Vimos. Né? Então, ali, então, assim, são aqueles que nós estamos discutindo. Agora nós vamos discutir em que ponto que nós estamos ali, né? Eu que fiquei assim, estou vendo a pauta aqui, qual é o próximo aqui da pauta, Marcos? Está com ela aí? A minha aqui subiu aqui da tela para mim. Só um segundo. Deixa eu falar O próximo da pauta é o monitoramento. O próximo da pauta é o monitoramento. É o André, né? O André, né? Isso. Oi, André, você
pode entrar, então, para explicar como está? André, você está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Desculpa, porque estava aqui resolvendo. Boa tarde a todos. Outros pepinos aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar um slide aqui rapidamente, só um instantinho, por favor. Estão vendo? Sim. Então, vou ser breve também, para não tomar muito tempo da reunião. Então, vou tirar a máscara rapidinho aqui. Então, nós estamos com um projeto, né, de monitoramento da bacia hidrográfica do Ribeirão Piancó. Vou dar uma pincelada em cada item aqui, do que nós estamos avançando. Então, somos o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, ligado à Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento e à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAT. Essa ação aqui, pessoal, foi uma ação, né? Agradeço aí a participação do Tiago, da Prefeitura, a Anne, a Dona Iliette, né? Sempre muito cortês, até a época que ainda estava a Sara. Então, nós estávamos fazendo a alocação dos pontos de monitoramento lá na bacia, né, do Ribeirão Piancó, onde nós vamos colocar duas estações no Ribeirão Piancó e uma no Córrego Sobradinho. Aí depois eu posso mostrar no mapa aqui a localização desses equipamentos. Então, já alocamos, só estamos aguardando uma deliberação da Prefeitura também, que essa atividade é feita em conjunto com o pessoal da Prefeitura e também da Associação dos Produtores, pequenos produtores rurais ali da bacia do Ribeirão Piancó. Agradeço aí muito a ajuda da Dona Eliette, sempre muito cortês aí em nos apoiar. Uma outra atividade que está sendo executada, já foi, na verdade, já praticamente concluída, mas ainda está faltando arrematar algumas situações. Essa caixinha aqui são 2 pontos de monitoramento das motobombas, né? Nós visitamos alguns produtores, né, visitei alguns produtores, mas já foi concluído 10 pontos de monitoramento na bacia, onde esse equipamento ele já está enviando para nós aqui via satélite o monitoramento. Toda vez que a pessoa liga a bomba, o equipamento começa a registrar e depois desliga, e nós temos também a vazão, né, de captação daquela motobomba. Então, nós temos uma informação da vazão que foi feita naquele momento, uma vazão de verificação com o equipamento já calibrado, inclusive até fizemos um teste com ele para ver se estava tudo ok. Então, nós temos aí consumo versus hora ligada. Então, a gente sabe o que a pessoa está captando. Dessa atividade aqui, o Marcos vai explicar com mais propriedade posteriormente, está sendo startado, só aproveitar, né, a fala, já está sendo startado com outros parceiros aqui na SEMAD, por exemplo, como a CEAPA, né, que está se encarregando de uma outra atividade complementar às atividades juntos aos produtores rurais. Então, vai entrar em Emater também, né, Marco? Então, vai ter Marco vai explicar, nosso chefe vai explicar com mais propriedade, uma atividade também que isso vai ser implementado na bacia do Rio Meia Ponte, porque é necessária fazer para que a gente apoie o nosso pequeno produtor, para que haja desenvolvimento e sustentabilidade, né? A fala da nossa secretária, desenvolvimento com sustentabilidade.
Aqui nossa equipe de medição que esteve hoje fazendo as medições ali no Ribeirão Piancó, nós já temos algumas medidas aqui, só está faltando, como eu recebi agora à tarde, eles retornaram, né, recentemente aqui, mas diante as chuvas que ocorreram no final de semana, nós tivemos uma melhora, mas lembrando, né, pegando aqui um pouco da fala do Bruno, nós não entramos no período chuvoso ainda, nós estamos ainda com pancadas de chuvas isoladas, então, infelizmente, nós temos ação e reação. Então, chove, tem uma reação e sobe-se, né, no nível e a vazão, e depois nós temos uma queda aí também, consequentemente, porque as chuvas ainda não têm sequência. Lembrando, né, que nós estamos aí com a situação já começando em outubro da questão do Laninha, e ele vai trazer algumas consequências ruins, não só para a bacia do Piancó, não é só para essa situação, mas para o estado de Goiás e complementando melhor ainda para o Brasil, né? Então a gente vai ver situações aí bem adversas a questão dos nossos mananciais. Só vou mostrar os pontos de captação aqui, onde nós estamos exercendo, nós estamos ampliando essa rede aqui. Então nós estamos aqui no Piancó, que eu chamo montante, né? Que é a confluência ali, está com 299 litros por segundo, o Sobradinho com 141, ele teve uma recuperação após essas chuvas, né? Nós tivemos aí chuvas praticamente a noite toda ali no Ribeirão, nessa bacia, né? Apesar que são chuvas irregulares, algum local caiu mais, outro menos, e aqui no Piancó Montante chegando aí a uma entrega de 618. Aí nós implementamos um ponto, que é o Piancó a jusante da captação, que está chegando, está passando 114 litros por segundo. Então, os pontos de monitoramento serão um pouco acima, né? Só aproveitando esse mapa aqui, pessoal, onde vai ser um pouco acima desse ponto aqui, porque esse ponto é um local público, então nós não podemos deixar um equipamento no local desse. Então, nós vamos colocar numa propriedade rural aqui, o qual o produtor rural entende e sabe a importância do monitoramento como instrumento de gestão da bacia e também um instrumento de garantir para ele que ele saiba quanto está realmente tendo de água disponível ali para o uso de todos, né? Então, assim, a gente vai trazer esse equilíbrio aí para a situação da bacia. No Sobradinho também, né, nós conversamos lá, desculpa, eu não me recordo do nome de todos os produtores, a gente conheceu bastante, fomos apresentados lá, fomos muito bem recebidos, né? A SEMAD está com essa atividade e há uma alta recepção dos produtores rurais lá, eles nos perguntam, nós explicamos, se perguntar de novo, nós explicamos novamente, então nós não nos cansamos dessa atividade. A parte de monitoramento, muitas das vezes, é uma parte que assusta um pouco por conta do equipamento, da ação, mas colocando a segurança hídrica passa por essa instrumentalização da bacia. Então, para hoje nós termos números e termos um controle e ações, é necessário sim essa situação. E nós temos aqui uma entrega de 618 litros e, como eu havia falado, após aí 114 litros por segundo. O Albano já tinha mostrado outra tabela, vou deixar. Essa aqui é uma tabela resumida só da questão de algumas vazões. Agradeço a oportunidade e me encontro à disposição para algum questionamento, alguma pergunta. Obrigado. André? Está me ouvindo agora? Melhorou? Oi? Está me ouvindo, André? Sim, agora sim. Volta um pouquinho lá nas razões que você mediu, nos pontos lá, só para a gente fazer um comentário. Não, isso, na próxima. O mapa? Isso, esse Piancó jusante aí, você mediu 114, não é isso? Sim. Só lembrando aqui que eu passei a resolução, né? Então, pela resolução, esse ponto aí, a vazão mínima dele é 113, ou seja, estamos no limiar, né? Está exatamente no limite que nós estabelecemos
para ele sair do estado hidrológico de atenção, né, que é o primeiro, ele já entraria agora no estado amarelo, né, seria nível de alerta. Né? A outra consideração, tá, e aí, aproveitando aí a presença da Yara, né, essa medida de hoje, né, André, que você falou? Sim, foi feito agora pela manhã. Agora pela manhã, tá? A diferença entre o conta montante da captação e a jusante aí, 500 litros por segundo, não é isso? Mais ou menos. Pela resolução, a retirada pode ser feita aí de 315 litros por segundo. Tá? Essa é a retirada para ou seja, até esse ponto Piancol jusante, a retirada para abastecimento público é de 315. Né? Tem uma diferença aí que está estabelecido aí na resolução. Né? Então, essas duas considerações aí, né? Nós estamos exatamente no limite, né? Nesse momento, aparentemente, ali, pelo número que o André está nos trazendo, né? A Saneago está captando mais do que está estabelecido na resolução. Tem mais alguma questão, gente? Albano, assim, eu não sei para os outros, mas para mim está bem ruim o áudio. Você pode repetir aquela parte antes que você disse... Qual que é o ponto que você está afirmando que a gente está captando mais que a resolução? É do PO? André, você consegue mostrar aí, André? Esse ponto aqui, ó, ele chama... nós chamamos aqui de Piancol montante da captação. Aí eu tenho essa aqui, 618 litros por segundo. Então, eu tenho a contribuição de toda essa aqui. E o jusante, essa foto aqui, é abaixo aqui, ó, só para mostrar, é abaixo da captação. Então, a diferença aí deu 500 litros por segundo. Praticamente sim. E a resolução diz que a retirada da Saneago seria 315. Aqui, no caso, nessa imagem, não tem o Piancol 2, né? Na verdade, vocês estão falando de 114 que é no Piancol 1, não é? Sim. Isso. O Piancol 2 não tem aqui, né? Não está nesse mapa aí, não. O Piancol 2 não foi possível, eu até vou passar essa demanda para o Marcos, para ver com a Camila, porque pela segunda vez nós chegamos lá e não tem como entrar no sítio lá. O portão está trancado e só fica com o guarda, que o guarda não fica lá. É uma situação um pouco controversa aí, eu não vou entrar nessa seara, mas aí eu vou pedir para o Marco para verificar junto com a Camila a questão da entrada lá. Parece que é algo meio complicado lá. Aí por isso nós não temos como adentrar lá para fazer essa medição lá no Piancol 2. Uhum. Porque a gente até teve algumas ações da SEMAD essa semana aí, né? O Walter estava aí na reunião, não sei se a gente ainda está, porque não estava chegando lá, né? O mínimo que a gente precisava para acionar as bombas. Aí eu senti falta aqui nisso. Porque assim, na nossa negociação concentrou a maior parte no Piancol 2, né? Já que a gente tinha poucos usos e tudo mais, né? O que eu tenho visto é que talvez esses barramentos que estão, né? E aí é só uma percepção, claro que isso aí só ainda campo, tenho certeza, né? Talvez esses barramentos não estejam liberando o mínimo, né? Para deixar chegar lá aquele mínimo que a gente espera, né? Pelas contas. Nesse caso aí, né, André? Piancol, a montante e a jusante da captação são bem próximos dos pontos, não é isso? Sim, o que está acontecendo não é assim, não é uma percepção de ocorrência de barramento. É que a Saneago realmente está captando mais do que ela deveria estar captando.
Então, a SEMAD está fazendo uma entrega de 618 litros por segundo. Essa é a nossa entrega, tirando e pegando lá de cima, sobradinho, tudo. Então, essa parte aqui de cima, antes do Piancol 1, há uma entrega de 618 litros. Eu não questionei em momento nenhum isso, André. Eu concordo com eu não estou você. questionando. Eu trouxe uma outra afirmação, que assim, que o nosso acordo ele foi muito baseado, né, de deixar menos aqui e de ter uma entrega maior lá embaixo. Então, eu trouxe outro ponto para a discussão. Eu não questionei o que se apresentou, não. Concordo. Ok, eu só estou explicando para você que se você deixar mais água aqui em cima, vai chegar mais água lá embaixo, consequentemente. É só isso. É só essa situação. Não estou aqui também para ficar apontando ninguém para nada, dedo para ninguém. Só estou explicando que se você tirasse 350, que era o limite que o Albano está colocando, e você está captando mais, aí nós teríamos mais água a jusante da bacia, não é verdade? Concorda comigo? Concordo com você, mas o que eu estou falando também, não questionei isso, porque eu sei que isso é fato. São mais valores que poderiam estar tratados lá, porque o que a gente fez no acordo são valores muito superiores ao que está chegando, entendeu? Não estou questionando o que vocês estão falando, certo mesmo. E assim, eu só estou trazendo mais coisas para a gente conversar, porque até mesmo eu queria saber se vocês... Aí você já me disse que não conseguiu, né, acessar a instituição lá, né, mas se tivesse verificado isso, né, nas fiscalizações, nas visitas, nas medições, para a gente ter mais informação. Só estava colocando aqui, porque são pontos bem próximos. Ele está exatamente medindo, né, a captação ali. E o fato de não estar chegando lá embaixo, é exatamente isso que a gente está discutindo para saber, vamos ver o que é, né, o que pode estar acontecendo ali entre os dois pontos, né? Infelizmente, como teve esse problema, não conseguiu medir. Marco, você vai falar? Sim, gostaria, sim. Primeiro, assim, agradecer esse ambiente de negociação, o GTA, viu, Bruno? Criado justamente aí para a gente construindo a implementação dessa política, que foi negociada e tal no âmbito do comitê. Então, é um ambiente muito interessante para a gente colocar na mesa, né, as questões. A negociação, ela muitas vezes ela pode gerar necessidade de ajustes, né, durante a implementação. Quem trabalha com política pública sabe disso, tem correção de rota, tem melhorias que podem ser realizadas, tem várias coisas, mas nós estamos aí iniciando a implementação, inclusive, né, como até a Yara mencionou, ainda faltam 2 pontos para a gente manter o monitoramento daqueles 5 pontos, se não me engano, na bacia como um todo, né? Então, 6 pontos, né? Então, também para a própria SEMAD esse momento de colocar nas rotas, né, do CIMEGO todos os trajetos, né, de periodicidade e monitoramento dessas vazões. Como o André já falou aqui várias vezes, né, serão implementadas, tão logo seja possível, as estações telemétricas, né, que foram adquiridas aí pela Prefeitura de Anápolis, né, o que vai facilitar também esse monitoramento. Então, é algo que está em implementação, né, é algo que está em implementação. O que a resolução estabelece foi negociado, né, com todos, mas a gente entende também que, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo o exercício da implementação da negociação, que está em curso, e tem funcionado, eu entendo que as aprendizagens do processo, elas vão acontecer no processo, né? Então, o objetivo, e o Bruno participou de uma reunião, ele, sobre uma outra bacia do estado hoje, tá? E o objetivo para essa bacia também, que nós citamos como exemplo, tá? É a pacificação, né? A pacificação
com a implementação da gestão de recursos hídricos, né? Então, é isso que nós estamos buscando, eu tenho certeza que esse é o intuito de todos nós aqui, né? Eu diria que nós não tivemos ainda, por exemplo, a oportunidade de declarar um estágio hidrológico amarelo. Não tivemos aqui. O Albano, coordenador aqui do GT, em qual estágio, então, Albano, nós estamos hoje? Objetivamente, qual estado hidrológico estamos hoje? Olha, com o último número que o André passou aí, considerando que tem aqueles 2 pontos que não foi possível, que eu também acho que é um ponto a se discutir, né? Se está tendo dificuldade, se a gente precisa mudar o ponto, então vamos ver isso. E a gente está ali no limiar, né? A gente está ali a 1 litro por segundo. Tá, assim, objetivamente, qual estado hidrológico nós estamos hoje? Com o dado do André de hoje, nós ainda estamos no estado inicial, né? Que é o azul, né? Estamos no azul, tá. Entrando próximos a entrar no... Estamos no azul, então, hoje. Mas anterior a isso, nós estávamos correndo o risco de declarar estado amarelo. Estava no estado amarelo, a última medida. Antes de fazer essa reunião. Isso. Por isso É isso aí. Essa que é a questão. Estávamos na iminência de, né? Como várias outras bacias, o Meia Ponte na iminência do 4, né? Então, assim, com essas chuvas que vieram, eu até queria aproveitar a presença do André, do Cimego aqui, para perguntar, assim, porque a SEMAD, ela decreta, né, o estado hidrológico. E eu posso, a SEMAD pode aproximar mais a caneta da notificação ou afastar um pouco mais, né? Então, como isso tem repercussão sobre a irrigação e sobre os outros usos que não seja saneamento, queria ouvir um pouquinho aí do André, né, sobre possibilidades da manutenção, André, do azul, ou se existe um risco, na sua avaliação, eu sei que visão de futuro, só lá no futuro que a gente vai saber como de entrar aí no estado hidrológico amarelo. É uma situação assim, Marco, a entrega até que está sendo feita no primeiro estágio ali, onde é feita a captação, é uma entrega boa hoje, relativamente boa, né? Um número que nós vimos aí, observamos, bom. Aí uma outra parte, a tudo indica que parece que está havendo uma controvérsia de uma situação que está delicada ainda. Então, nós estaríamos aí, vamos optar por uma manutenção de um estado de atenção para que as pessoas entendam que há algo que não está ainda, que não está trazendo a tranquilidade, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, por não ter essa tranquilidade, talvez teríamos que, talvez não, né? Vamos colocar aí uma opção de uma atenção para que as pessoas fiquem atentas a uma situação, já que temos que aguardar as próximas pancadas de chuva, que ainda não vai vir ainda o período chuvoso. Então, complementando, seria essa questão das próximas pancadas. Pode chover um pouco mais, ou como pode chover, como se diz, chover lá no Daia e não chover lá no Piancó. Né? Nós estamos ainda com essa situação, vamos colocar assim, um pouco delicada. Né? Então, assim, como nós trabalhamos com a visão já do futuro, então a gente não pode vamos dar um passo aí maior que a perna, né? Então a gente está estabilizado, está uma situação, mas já que há um outro pedaço da bacia que está uma situação um pouco delicada, vamos estar em atenção. Entendi. Obrigado. Entendi. Então, assim, tem que encomendar as chuvas, né? Ô, André, encomenda a chuva para a gente aí. Encomenda a chuva. Seu coordenador, eu gostaria de colocar mais um ponto, se me permitir. Só lembrando assim, que o estado de atenção é o estado azul, tá? Tá. Azul. Atenção, o amarelo já é alerta. Essas bacias sempre estão em atenção, né? Isso. É mais ou menos Meia assim. Ponte, Piancó, sempre estão...
seja, o que a gente faz no estado de atenção é isso, a gente se reúne, a gente conversa, a gente divulga, a gente já fez uma reunião com o pessoal, então nós estamos no estado de atenção. A questão é se nós íamos passar para o estado de alerta. Certo. Então, vou continuar, tá bom? Isso, Marco, pode. Tá. Então, tem uma outra questão que a Yara colocou, e o André também, que é ali do Anicuns, tá? Que a CEMAD ela precisa fazer o monitoramento ali, pelo que tem um ponto aí estabelecido na deliberação, né, do comitê, e aí eu posso acertar, né, com a Saneago, né, ver lá, Yara, uma forma que a gente possibilite esse monitoramento ali naquele ponto, no Anicuns. Porque pode ser também, né, que a defluência que esteja acontecendo no Anicuns, ela esteja afetando também, tá? Mas isso aí é tudo, aí é puro achismo, viu? Porque nós não monitoramos, tá? Pode ser também que ali no Anicuns, que contribui para o Piancó 2, não esteja chegando a defluência suficiente para a captação autorizada para Saneago, tá? Que é uma tese aí da Yara e tal, que pode se comprovar sim. Tá? Então, e isso afeta todo o jogo, porque se a Saneago diminuir a captação no Piancó 1, como o André e o Albano falaram, vai chegar mais defluência no Piancó 2, né? E aí tem que ver aí o trade-off, né? Se eu consigo captar no Piancó 2 e ainda tem o Capivari, né? Para que a Saneago tenha a possibilidade de captar lá também, né? Nós podemos ir construindo, né, a implementação do jeito que está na deliberação, né? Mas eu vou ver com a Saneago, a Yara pode ver lá com a Camille e tal, uma possibilidade da gente ter o acesso ali para fazer um monitoramento periódico no Anicuns, tá? Conforme está na deliberação. Não é isso, Albano? Marcos, exatamente o que eu ia falar, por exemplo. Para a gente passar para o estado de alerta, como dado do Piancó, a linha jusante, bastaria, assim, se a Saneago reduzir 20 litros por segundo, ele sobe e sai daquele patamar. Então, na prática, ele não está no patamar, é só que está havendo uma diferença da captação da Saneago ali. Tá? Então, temos hidrológicos, vamos dizer assim, o volume de água que está lá agora não é o volume que levaria ao estado de alerta. Tá? A questão de quanto a Saneago está captando em cada lugar, aí é outra questão, mas no volume de água da bacia, ele ainda não estaria. Tá? Tem mais alguma consideração com relação a isso? Eu tenho uma dúvida. Esse pedido de acesso que vocês estão fazendo, porque assim, o André falou também da questão da chácara, é acesso à nossa propriedade ou que tipo de acesso? Só para eu ter certeza que eu vou encaminhar a demanda corretamente aqui. O André, pode explicar aí? Sim. Há uma porteira lá que tem um cadeado, né? Então, o nosso pessoal, já pela segunda vez, nós pedimos lá o zelador, né? O pessoal entrou, pulou a porteira lá de metal e pediu ao zelador que tivesse acesso. Ele falou assim que essa chave fica com um vigilante, alguma coisa nesse sentido. Então, a porteira estava fechada. Então, nós pedimos a ele que pudesse manter essa chave para ter acesso ao local lá, ali no estabelecimento, mas não houve sucesso, né? Hoje o pessoal retornou, mas estava trancado novamente e parece que não conseguiu localizar pessoas ali, lá naquele, seria o Piancó 2, né? Como vocês colocam. Então, vocês precisam da chave, vocês precisam de acesso à nossa captação do Piancó 2, é isso? Sim, porque aí eu vou ter acesso ao Anicuns e vou ter acesso também ao Piancó e depois eu vou ter acesso
a jusante da captação lá do Piancó 2. Tá, eu vou confirmar como a gente estabelecer isso, porque dependendo... É sempre no meio da semana que vocês estão indo ou isso aconteceu no final de semana? Pode acontecer qualquer minuto, Yara. Assim, as nossas idas, elas não têm um padrão, até para que a gente não estabeleça por parte das pessoas um outro procedimento. Então, ou pode ser durante a semana, no final de O que semana. ocorreu que vocês não conseguiram? Porque assim... Durante a semana. Sempre foi durante a semana. Tá. Tudo durante a semana. Eu vou verificar e ver uma estratégia para que isso possa ser acessado. Ok, obrigado. Se fosse no final de semana, aí eu já tinha certeza que era Não, foi durante a semana. Eu vou conversar uma terça, com a uma operação. quarta, uma quinta, sempre durante a semana. E aí a gente se comunica, pode ser? Pode ser. Combinado. Agradeço, Yara. Já tem previsão para essa semana de lá, não? Não. Tá, eu já vou entrar em contato com a operação para a gente alinhar isso, tá? Albano, eu só tenho uma dúvida do André, aproveitar o André aqui. Eu não sei se o André apresentou e eu não observei na apresentação, André, e o Fabrício também fez esse questionamento, é o mesmo meu. Qual está sendo a periodicidade das medições lá? E se na nossa deliberação, eu não me lembro, Albano, eu também não tenho ela aqui, se está definido lá que é a questão também da média móvel de 7 dias, como está para o meia ponte. Eu queria saber só se essa regra, como está a regra da deliberação e como é que a gente está fazendo esse monitoramento lá na bacia. Pode falar, Albano. Você quer que eu fale? Não, eu ia falar para você falar. Então tá bom. Vamos lá. Marquinhos, olá, né? Novamente. A questão é semanal, né? Nós realmente, como aconteceu no Rio Meia Ponte, semanalmente estamos lá também no Piancó e agora também evoluindo para a questão do DAIA, para ter uma informação mais precisa. E a respeito da questão da média móvel, ainda não foi implementado ao modo do Rio Meia Ponte lá no Piancó. Então ainda está nesse azul, amarelo, mas creio que depois que nós colocarmos os equipamentos, nós podemos sim evoluir já para uma outra situação, para ficar muito próximo aqui que nós fazemos ou próximo ou igual, né? Assim, no sentido que a gente faz com o Rio Meia Ponte. Nível críticos, 1, 2, 3, para não ficar diferente, né? Eu creio que a metodologia é melhor que ela tenha um padrão. Porque não a gente fica... Eu entendi que no momento que não tinha informação, foi concebida essa situação amarelo, azul, vermelho, tal, para tentar ali minimizar os efeitos. Então, mas vamos caminhando aí para um regramento muito parecido ou, né, igual ao do Meia Ponte. Aí fazemos a média móvel, aí roda tudo igual, que fica melhor, que fica mais compreensivo a situação. Na verdade, André, não é nem eu entendo que o estado hidrológico, definição de estado hidrológico, né, ele também tem as suas vantagens. Eu acho que não é nem questão do modelo, não. Eu acho que o Meia Ponte ele tem uma característica, a gente aqui estabeleceu outra. Eu falo é que para definir o nível de criticidade, a gente estabelecia que as medições, pelo menos no Meia Ponte era assim, eu estou vendo a do Piancó ficou do mesmo jeito, que para o cálculo da vazão para verificação do nível é a média móvel obtida da vazão média diária dos últimos 7 dias. Talvez a gente tenha colocado essa mesma regra para o Piancó, e é óbvio que ela é muito mais fácil fazer no Meia Ponte, porque a gente tem uma medição automática lá, né? A minha preocupação é só essa, porque às vezes a gente colocou uma regra que a gente não está conseguindo cumprir na periodicidade da medição. Então, talvez fosse importante, dependendo, talvez até alterar essa métrica de medição, e aí substituir essa regra lá talvez a sua ida semanal, que a gente coloque isso como medição semanal, porque a gente pensou em uma forma e está executando de outra, porque de fato não tem como executar diferente ali no Piancó. É mais nesse sentido. Acho que o Og levantou a mão aí também. Sim, eu entendi. Mas, assim, quando a gente implementar os equipamentos, vai ficar mais tranquilo. Por quê? A nossa medição, nós vamos gerar uma curva-chave. A partir da curva-chave, com a estação verificando os níveis, aí vai ficar bem mais tranquilo, sim. Aí a gente já pode ir partindo para outras bacias críticas aí do estado. Mas eu entendi. É uma questão ainda de ajustes que nós vamos chegar lá, Marquinhos. Isso é um ponto também que eu ia colocar, a gente avaliar, a resolução foi feita há 1 ano, né, nós estamos testando, se a gente verificar que precisa modificar, que alguma coisa não está encaixando, vamos fazer essas correções. Essa questão, por exemplo, se um ponto ali não dá para monitorar, por algum motivo, vamos
vamos buscar o ponto que dá para monitorar e vamos trocar de lugar. Se a vazão que foi estabelecida não está podendo ser cumprida, vamos discutir de novo, né? Vamos ajustar, né? No momento que se discutiu foi possível, agora não está sendo, então vamos ver o que está acontecendo, né? Og, você ia falar? Só para contribuir um pouco com essa discussão, como eu participei lá no início, né, de todo o processo de construção da metodologia, da discussão, acho que vale a pena, né, pontuar aqui de forma bem rápida. Então, assim, toda a discussão para a alocação negociada e a metodologia que foi proposta, que chegou aí na publicação das deliberações, partiu da premissa da ausência de dado e informação na bacia. Essa foi a premissa de toda a discussão, né? Logicamente, né, todos os instrumentos que foram propostos, né, eles são passíveis de aperfeiçoamento, igual o próprio Marcos Neves comentou, né? O fórum que nós estamos é exatamente o fórum adequado para poder fazer toda essa avaliação, né, do que foi discutido, né, e do processo de implementação e acompanhamento e monitoramento, né? Acho que esse grupo aqui, independente do que está escrito, né, na deliberação, eu acho que esse grupo tem condições de fazer essa avaliação. Não é possível fazer o monitoramento das vazões médias de 7 dias. Por que não é possível? Porque não existe um monitoramento sistemático, as estações de monitoramento elas não foram instaladas para a leitura sistemática dos pontos de controle que foram estabelecidos. Então, assim, acho que a iniciativa dessa conversa, desse primeiro alinhamento do grupo técnico de acompanhamento, é exatamente nesse sentido. Bom, o CIMEG faz monitoramento semanal, com as informações, né, em mãos, né, do monitoramento semanal, né. É possível seguir estritamente o que está escrito na deliberação? Não, porque a gente não consegue fazer média de 7 dias. Mas é possível a gente aqui tomar uma decisão, vamos manter o nível, né, o estado hidrológico azul, né, vamos manter o azul com uma comunicação, né, aos usuários na bacia de que nós estamos no limiar, né, de uma mudança para o estado amarelo, onde o estado amarelo tem as restrições de uso. Então, ou seja, vamos segurar a mão agora no uso para a gente não precisar de entrar no estado hidrológico amarelo. Então, assim, faz parte desse processo todo de construção, né, que se deu meados do ano passado, né? Então, acho que é a oportunidade, sim, acho que a fala da Yara no sentido de que, ok, né, tem uma captação maior aqui, mas é preciso a gente olhar um pouco mais a jusante, né? Aí o André vem e fala só, mas a jusante a gente não conseguiu medir, né? Então, assim, nós estamos aqui exatamente para construir esse caminho. Então, eu queria só fazer esse resgate, tá? De que nós temos que trabalhar com o que nós temos em mão. Hoje não temos, né, o monitoramento telemétrico, né? Temos uma informação de monitoramento da forma como é possível ser feita hoje, e a partir daí a gente avança nas nossas discussões e, eventualmente, encaminhamentos, né? Okay. Tem mais alguma consideração sobre isso? Porque aí, pela pauta, já é o Og mesmo. A fala já é minha, né? A fala já é sua. Deixa eu compartilhar aqui, então. Todos estão conseguindo ver? Sim. Bom, dentro da ideia dos procedimentos para regularização de uso, então, nós viemos aí, né, as falas do Albano e do André chegam até esse ponto, né, a partir da deliberação e agora com o monitoramento. Bom, em março desse ano, né, os usuários na bacia eles foram notificados a realizar a solicitação de outorga de uso de recursos hídricos pelo sistema Web Outorga. Inicialmente, a data que foi proposta como data limite para que pudessem apresentar os requerimentos junto ao Web Outorga foi 31 de maio de 2021. Diante da situação de pandemia por conta do Covid, a dificuldade de acesso
dos responsáveis técnicos nas propriedades, porque muitas dessas propriedades são propriedades, né, de famílias que têm idosos na família. Então, a pedido da Associação de Produtores Rurais do Piancó e Região Norte, foi prorrogado, então, o prazo para apresentação dos requerimentos até o dia 2 de agosto de 2021. No dia seguinte, né, nós fizemos o levantamento, né, do dia 2 de agosto, foram cadastradas 118 declarações de uso de recursos hídricos, tá, de 61 requerentes. Então, quase uma relação de dois pontos de captação, seja ele superficial ou subterrâneo, né, para cada requerente. Né? Bom, então, qual que fica o próximo passo para a gerência de outorga, então, avançar na questão do procedimento de regularização? Nós estamos aguardando a formalização desses processos pelos requerentes. Então, a primeira etapa é o cadastro, é a manifestação, é o requerimento, né, de uso de recursos hídricos. Essas duas, né, elas passam por uma análise inicial desse cadastro. Né? À medida que elas vão sendo analisadas, elas têm duas classificações. Ou elas são validadas como uso insignificante, ou elas são validadas como sujeito à outorga. Aquelas que são classificadas como sujeito à outorga, o requerente ele precisa formalizar a abertura do processo com a juntada de projetos, junto ao web outorga. Então, tão logo a gente tenha todas essas duas, né, sujeito a outorgas, com seus processos, com seus projetos, perdão, juntados no web outorga e os processos respectivamente formalizados, então a gerência de outorga tem condição, então, de iniciar as análises para a distribuição das demandas. Que distribuição das demandas são essas? Então, a bacia ela foi mais ou menos organizada dessa forma. Tá? Então, nós temos o ponto de controle, não sei se eu vou conseguir, ponteiro, acho que vou conseguir. Alterar a cor. Bom, nós temos os pontos de controle, né, referente ao córrego Sobradinho, do Piancó a montante, né, a partir da confluência com Sobradinho, da confluência até o Piancó 1, tem a outra região, que é o ponto de controle Anicuns, depois até o ponto de controle Piancó 2 e depois até o ponto de controle Capivari. Então, a distribuição das demandas, elas se darão, né, a partir dessas, vamos dizer assim, subdivisões na bacia, onde, durante a distribuição, durante a alocação negociada, perdão, né, na oportunidade das discussões para os demais usos na bacia, além do uso para abastecimento público, né, foram identificados num primeiro momento, tá, esses usos predominantes, a parte de hortaliça, tomate, uso residencial, mesmo urbano, rural, né? Então, nós vamos partir inicialmente dessas premissas que foram discutidas no âmbito do Comitê da Bacia. Também, dentro da ideia da distribuição, focando aqui, então, nós temos dois grupos, o grupo de abastecimento, então, são os valores que o Albano estava comentando e a Ara ponderou, né? Piancó 1, Piancó 2 e Capivari. Então, para abastecimento público, são esses os valores alocados. Para os demais usos, né? Piancó 1, 135, Piancó 2, 10 e Capivari, 68, totalizando os 213 litros estabelecidos na deliberação, né, do Conselho. Então, essas são as premissas, né, que a gerência de outorga adotará para fins de distribuição das demandas que foram negociadas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Og, eu só tenho uma dúvida. Você lembra que quando a gente fez isso, né, lá, a gente usou o CADUR como base, né? A época que a gente tinha feito o CADUR para a bacia, acho que foi com ele que a gente teve as referências para determinar aqueles 89. Eu vi que vocês solicitaram, o pessoal entrou com as DUR. Vocês chegaram a fazer uma comparação entre a quantidade de DUR que entrou
se foi muito superior ao que tinha de cadastro no CADUR, se essa vazão solicitada agora ela foi superior ao CADUR. Com relação aos números de requerentes, a gente fez essa análise, sim. O CADU eram 40 requerentes, tá? Agora nós tivemos 61 requerentes com 118 pontos de captação identificados. Com relação à vazão, a gente não fez ainda, porque como existe essa etapa de formalização de processo, então, eventualmente, pode acontecer algum ajuste ainda, né, nas informações que foram cadastradas. Então, a gente está aguardando a conclusão da formalização dos processos das duas para a gente conseguir concluir esse balanço. Não, joia. Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Não tendo mais uma questão, o próximo a falar agora seria o Robson. Né, que ele, eu queria só saber se vocês vão colocar no grupo para a gente essas apresentações. Sim. Podemos? Sim. A minha não foi apresentação, tá? É só a resolução que eu coloquei na tela. Sim, essas a gente já tem no braço. Foi debaixo do braço. Isso. O Robson, ele não está podendo, acho que ele teve um compromisso, mas o Marcelo está aqui. Marcelo, você pode... Posso sim. Boa tarde a todos, né? Acho que a maioria que já me conhece. Quem não me conhece, eu sou Marcelo Salles, da Gerência de Pós-Outorga e Segurança de Barragens, aqui da Secretaria. Em relação a que o Robson ia, né, contribuir aqui no nosso no GTA, né, na nossa reunião, é sobre já algumas fiscalizações que foram feitas, né, na bacia, onde a gente determinou que já iniciássemos algumas incursões nas propriedades que não fazem parte da locação negociada, né, até na busca aí de alguma irregularidade que possa contribuir para aumentar a captação, né, nos pontos da Saneago. Então, foram identificados alguns regos d'água, né, irregulares também. Obviamente que não tem quase nada regular aí na bacia, né? Então, já foi feito alguns fechamentos de regos para tentar melhorar a vazão no Piancó. Foi tentado também alguma negociação de barragens, né, para melhorar a defluência, para tentar melhorar ali na região do Anicuns, mas, como o Marco comentou no começo, essa bacia ainda precisa evoluir nessa questão de negociação. Atualmente, essas negociações ainda não estão tão fáceis e tão mais exploradas como a gente já tem lá no Meia Ponte. Então, das barragens, por enquanto, a gente ainda não logrou muito êxito com vazões de água, mas os regos a gente já conseguiu fechar alguns. E também, futuramente, a gente vai continuar com algumas verificações nos também outorgados, né, na região, ver se eles estão atendendo as condicionantes de outorga. Então, essas são as ações que já foram feitas e que serão continuadas futuramente. Marcelo? Sim. Boa tarde, Eliette Jorge, aqui da associação. Tudo bem, Eliette. Aproveitando aí você falando sobre a questão das barragens, nós estamos, assim, no aguardo, né? Os proprietários, os produtores estão sobre aviso, né? Como o Marcos falou, não foi dado um start de, olha, a partir de agora nós temos, né, o estado amarelo, vamos entrar no rodízio, fazer algo, né, parecido. Mas nós estamos atentos, sim, os produtores estão orientados, estão atentos, sim, né? Nós temos, até onde eu sei, o barramento que nós temos, assim, de, digamos, vazão maior, é o do Renato Nunes, né? Isso. Que ele é outorgado, né? E o Renato não está utilizando esse barramento, eu estive com ele essa semana, conversamos, a descarga dele está aberta, certo? Toda a área que ele plantava está arada para plantio de soja, então ele não vai usar esse barramento para irrigação. É um produtor realmente muito consciente, a gente conversando e tal. Esse barramento ele está aberto, porque eu estive conversando com ele, né, o próprio proprietário.
e ele é muito consciente. E ele tem outro acima, que faz uma irrigação de tomate que está em colheita e é por gotejamento e já está assim, finalizando, né? Já colheram, já estão... e ele falou o seguinte, olha, eu estou com esse barramento de baixo já aberto, caso haja um start de rodízio, nós vamos entrar para o amarelo e precisa de uma maior colaboração, o Renato já me falou que ele provavelmente conclui logo essa colheita, estaria também propiciando essa descarga desse outro barramento para estar ajudando ainda no montante maior, né, para esse outro barramento que não está em uso. E quanto à questão, assim, nós estamos realmente atentos e orientando a todos os produtores. Vamos fazer a consciência do uso e qualquer coisa que seja nos comunicado, porque imediatamente nós estaremos deliberando, organizando com eles a escala conforme foi deliberado, certo? Então, assim, a gente está bem atento e, assim, as ordens no que for delimitado para nós, a gente vai procurar fazer, certo? Obrigada. Beleza, Eliette. Sim, só complementando antes que o Marco pegue a palavra, nesses momentos de crise, o que a gente precisa é disso mesmo, de uma consciência dos produtores, sempre que possível, obviamente, inclusive na liberação de água, além do que está previsto, né, nas outorgas, nas legislações. Porque muitas vezes ele está liberando o que já está previsto para ele, mas em momentos de crise a gente precisa, às vezes, de um pouquinho mais para tentar voltar um pouco mais de água para o manancial, para tentar não estender mais ainda a crise, de modo a atingir mais produtores, né? Mas é isso aí. A ideia é essa, de fazer essa parceria com os produtores que podem nos ajudar. Marcos, por favor. Tem 3 mãos levantadas aí. Desculpa. Marco, depois Bruno e depois Ciara. Ok, obrigado, coordenador. Eu entendo que estamos testando, é isso que o Marcelo está falando, né? Eu achei interessante, que é assim, a construção do mecanismo, rodar o mecanismo, né? Rodar o que foi pactuado, implementar a política e colocar azeite nas engrenagens para ir rodando. É isso que a gente está fazendo. O Marcelo, ele conta, por exemplo, aqui no Meia Ponte, com 9 barragens de maior porte, onde a SEMAD, pode contar com a colaboração de vazões emergenciais, para além daquelas previstas na legislação, né, para aumentar a vazão de rios, né? A Eliette, e é muito bom ver assim, a Eliette engajada, e ela sempre foi muito engajada na articulação e mobilização aí com os irrigantes ali da associação, que isso mostra assim, o quão a sério, né, essa gestão de recursos hídricos aí na bacia, no âmbito aí do Comitê da Bacia, tem sido levado, né, pelos irrigantes, né? Por isso que eu queria comentar especificamente a questão das ações de fiscalização. Nós estamos construindo, né, a pacificação e tal, junto com o Comitê da Bacia, ali no Piancó. E foram instalados, como o André falou, né, os 10 pontos de monitoramento, igual tem no Meia Ponte. Foi instalado agora, tem 2 semanas, 1 semana, 2 semanas agora. Tá? O Marcelo está começando a ter conta das reservatórios com os quais pode contar em épocas críticas, né? E estamos iniciando todo esse processo dos estados hidrológicos. Então, assim, qual foi o foco das fiscalizações que foram realizadas até agora? Aqueles que não estão sendo monitorados, tá? E aqueles que não entraram no processo, né, de regularização, não atenderam ao processo de regularização. Esse foi o foco, né? Tirando os 118 que o Og mencionou ali, e os que estão sendo monitorados, porque esses estão entrando no processo de regularização. Então, essas fiscalizações, elas têm sido realizadas nos demais.
né? Então, mas o intuito é aumentar ainda mais o range, o conjunto daqueles que querem se regularizar na bacia, tá? Era só esse comentário. Obrigado, Albano. Obrigado, Bruno. A Yara abaixou a mão, eu ia dar minha vez para a Yara, mas... Não, baixei não. Pode me dar, porque eu troquei aqui, foi pro celular. E aí não Pode falar levantei a você mão. primeiro, Yara, depois eu faço. É, A minha é só uma pergunta, na verdade. o meu é rápido, é só porque eu já alinhei a questão do pedido aí do André. Nós vamos disponibilizar um cadeado, aí vamos combinar, vou te passar o contato, né, para você passar lá na ETA e pegar, e assim no termo de responsabilidade, aí vocês ficam com uma chave, que aí vocês conseguem ter acesso à captação. Certo? Muito obrigado, Yara. Ô Bruno, posso dar só uma palavrinha bem rapidinho antes de você fazer uma pergunta? Claro. Não, só complementando a informação assim, dessa que o Marco comentou, que nosso foco foi esses empreendedores, né, que ainda não vieram para a locação negociada, só complementando que a gente fez uma visita em um desses que estão dentro dos telemetrizados, que já estão na locação negociada, até mesmo para verificar se havia problema, né, no equipamento, porque tem uma captação muito grande. Então, a gente teve nessa propriedade, o pessoal daqui da fiscalização foi lá, né, para orientar, às vezes até a pessoa esqueceu de desligar, porque teve um tempo muito prolongado de captação, então, se não foi feito nenhuma autuação, nenhuma notificação, mas foi lá até mesmo para entender o que estava acontecendo e alertá-lo, né, da possibilidade de um uso inadequado. Só para complementar que isso teve uma visita, né, e um telemetrizado. Só isso mesmo. Obrigado. Posso complementar a fala do Marcelo, você me permite, Bruno? Claro. Não, é porque teve uma outra situação também, em que um requerente, né, que está dentro do processo de regularização, tá? Ele também recebeu uma visita, tá? Mas aí nós fizemos os esclarecimentos de que, na realidade, se tratava de uma outra propriedade, que nessa propriedade ele não está dentro do processo de regularização no web outorga, né? Porque ele não tem um uso, né, de recursos hídricos específicos lá na propriedade dele, né? Então, aí houve também essa dúvida, né? Mas, espera aí, eu estou no processo de regularização já, mas estava em processo de regularização em outra propriedade, não naquela propriedade onde houve a visita da equipe de fiscalização. Então, assim, só para poder a gente nivelar e reforçar a fala do Marco Neves, né? Porque, assim, a informação que é passada para a equipe de campo é em cima daquele 118. Então, se eventualmente, né, o usuário, né, ele tem uma outra propriedade que não está no processo dentro do web outorga, eventualmente ele poderá receber uma visita também, né? Porque a fiscalização ela vai pela localização espacial e não pelo nome, né, do proprietário, né, da terra. Então, é só para poder a gente fazer esse esclarecimento, que é importante passar esse comunicado para o pessoal em campo, né, o pessoal, né, na bacia, de que quem está no processo de regularização, nós estamos seguindo o que está acordado, né? Estamos seguindo aquilo que foi combinado no âmbito do comitê, tá? Então, pode gerar algum tipo de estranheza no primeiro momento, mas é porque aconteceu esse tipo de situação. Visitou uma propriedade que não está em processo de regularização, porque, de fato, não tem um uso, né? Ogs, dá um minutinho só para esclarecer melhor. Ah, sim, Eliette, por favor. Essa propriedade, o que ocorre? Esse senhor, ele é nosso associado, né? E ele lá é lazer, né? Então, lá não tem... Ele tem muita mina, muita preservação, ele não tem uso, digamos assim, para irrigação, para essas coisas, não, é lazer. O que acontece? Essa propriedade que foi visitada, ela era uma propriedade de uma pessoa que mexia com mel, e deu problema com ele, com as abelhas na propriedade dele, estava invadindo a propriedade dele. Então, ele propôs para essa pessoa,
e comprou essa outra parte e continuou fazendo uma área de lazer. Só que no outro lado da margem desse rio, tem-se um rego por direito de escritura da Igreja Quadrangular. Então, é um rego em que eles colocam o barramento de sacos de areia e realmente desviam a água. Tanto é que eu fui verificar junto ao engenheiro, junto à doutora Jordana, sobre se existia algum processo de regularização de alguma coisa lá. E não existe exatamente porque esse proprietário não faz uso dessa parte. O rio passa livremente, né, na propriedade dele e desce. Então, essa área que está sendo barrada com saco de areia, ela é feita pelo pessoal da Quadrangular, que puxam a água para o rego, né? E assim, ficou meio assustado porque assim, ele, né, não contava receber, mas a área hoje consta, né, parte dele, né? Então, de propriedade dele, né? Mas assim, eu conversei com ele, expliquei, são pessoas assim super atenciosas e que entendem, têm esclarecidas, e assim, não teve nenhum problema, a gente explicou para ele que isso aí não ia gerar nenhuma multa, não ia gerar nada, e que ele tem como provar que ele não faz uso disso aí, até porque exatamente isso não consta, né, o pedido dele, porque ele realmente não faz uso dessa parte, né? Mas, assim, é interessante porque a gente está demandando isso também nos grupos, esclarecendo para o pessoal, né? Pessoal, olha, nós estamos orientados para os conscientes, vocês estão vendo? Está fiscalizando para ver se realmente vamos fazer de acordo com o que foi acordado, o que foi combinado, porque o combinado não sai caro, né? Então, assim, mas vocês podem ter certeza que todos estão alinhados para colaborar da melhor maneira possível, tá bom? Ok, agora é o Bruno. Agora sou eu? Agora é. Então, tá bom. Na verdade, o que eu queria fazer essa pergunta, aproveitando essa questão aí que envolve fiscalização e tudo mais, eu acho que já é uma coisa até que já vem, que a gente já vem, que já aconteceu e que gerou um pouquinho de desconforto. E eu queria saber assim, a responsabilidade da fiscalização é exclusivamente da SEMAD e, é claro, em alguns casos ali, polícia, enfim, né? E eu queria saber em que momento a Saneago ela entra nesse estágio de acompanhamento, de fiscalização, enfim, de todas essas questões. Por que eu estou falando isso, né? Então, entenda aqui os colegas aqui da Saneago. Já não é a primeira vez que nós temos relatos, inclusive agora foi até registrado, de que o técnico de vocês lá de Anápolis, ele vem agindo de uma forma bem desagradável em relação aos usuários ali, aos produtores rurais da região. E nós estamos passando por um processo todo de construção, de alocação, onde a participação da Associação dos Irrigantes, assim como a participação da Saneago, é fundamental. E se existe uma pessoa que faz esse trabalho de deixar desconfortável, às vezes usando termos inadequados e colocando nessa situação, corre o risco de gerar uma ruptura muito grave dentro do processo, visto que o poder de fiscalização, como foi colocado aqui, né, pelo Marcelo, e acredito que o Robson também traria algumas questões, pode prejudicar. Então, eu gostaria de saber qual é o papel da Saneago nessa questão e também buscar uma solução aí entre a Eliette, né, não me deixa mentir sobre isso, a Jordânia ia participar, mas ela teve outro compromisso, ia falar um pouquinho sobre essa questão, mas é só porque nós estamos em todo esse processo e a gente sabe o que é, a gente tem pessoas em outras regiões que também provocam situações constrangedoras e deixa a gente num momento chato e às vezes coloca toda uma negociação, compromete toda uma etapa de negociação. Então, é só para a gente poder ter uma mudança de postura, talvez, desse técnico da Saneago, porque ele não tem... acompanhar, eu não vejo nenhum problema, eu acho que é interessante, mas é mais nessa questão do trato, do diálogo e do papel da Saneago, que é muito importante, mas também o papel da associação é fundamental. Era mais para a gente poder ter essa troca aí de ideia, ver se a gente consegue solucionar de uma maneira fácil e coerente essa questão. Obrigado. Albano, eu posso falar rapidinho? Fala, Yara. Depois eu marco. Eu até ia falar isso aquela hora que eu falei, eu estava correndo, acabei não falando.
Eu queria, assim, eu estou muito feliz com o trabalho e até com a agilidade que teve nesses últimos tempos de conseguir instalar lá e dessas respostas que têm sido. E como a gente tem, né, trabalhado junto para que né, a gente consiga tirar do papel e conseguir a água, que é o mais importante, né? O GTA voltando à ativa agora, assim, com essa nova coordenação, a gente só tem a trabalhar junto. Se alguma atitude nossa da Saneago pode ter sido fora dos padrões, a gente está aqui para realinhar. Então, assim, eu agradeço a fala do Bruno, se tem que ser definido realmente o nosso papel e como ele tem que ser executado, a gente está aqui para se adequar e fazer o melhor possível, porque, né, estamos todos juntos e estamos todos para que isso aconteça da melhor forma, né? Então, o que precisar ser alinhado, a gente vai alinhar. Obrigado, Yara. Marco? Eu acredito, Yara, que é mais uma questão de correção de postura do técnico de vocês, né? Mas acho que o Marco queria falar, eu acabei interrompendo. Desculpa, Marco. Para isso aí eu precisaria entender melhor, porque, né, assim, das experiências que eu tive com esse técnico, que eu imagino que era o que vocês estão falando, né, eu não tive essa percepção. Então, assim, precisaria de mais fatos, né, relatos como foi realmente a situação, porque a gente sabe que, às vezes, um trato que para a gente pode não ser, né, ofensivo, para o outro que recebeu foi, e isso precisa estar esclarecido para que não se repita, né? Eu não posso falar do fato específico, porque eu não sei. Eu sei dos meus contatos com os técnicos da Saneago, né, e das abordagens que eles costumam ter e sempre são, né, cordiais e dentro dos padrões. Se tem algum relato que teve, a gente esclarece e melhora essa postura. Bom, acho que sou eu, Albano. Isso. Ah, tá ok. Não, eu só queria, assim, mais uma vez, reforçar que eu sei que a pergunta do Bruno ela é retórica, né? Porque todos nós sabemos o papel de cada um aí na bacia, que a SEMAD, inclusive internamente na SEMAD, existem fiscalizações que têm alvos distintos, né? O Marcelo ele trabalha com a fiscalização dos outorgados, né? E a outra superintendência ela trabalha com a fiscalização daquelas pessoas, né? Usuários que ainda não estão outorgados. Tá? Então, eu até queria pedir desculpa ao Marcelo aí, que nós acabamos deixando ele aí meio em fria, né, porque não deu para o Robson me falou que ele foi chamado para uma reunião aí com a subsecretária, e o Marcelo acabou que está respondendo pelo Robson, porque as fiscalizações que foram realizadas lá não foram no âmbito de outorgados, né? Mas assim, então a SEMAD, ela, por lei, né, ela fiscaliza, tem esse poder de polícia, né? A Saneago, ela é uma usuária como qualquer outro irrigante ali na bacia ou industrial, né, qualquer outro usuário, e tem sido uma grande parceira, né? O processo de monitoramento mesmo no Piancó e no Meia Ponte, que foi desenhado e concebido aí pela SEMAD, né, a SEMAD solicitou que a Saneago fizesse uma licitação e tal para contratação daquele serviço de monitoramento, né, de irrigantes. Por isso a Saneago pode ser considerada uma fiscalizadora da bacia? Não. Isso está, inclusive, lá no decreto que foi publicado, né, que esse jogo já estava estabelecido. Né? Então, queria, mais uma vez, assim, agradecer, reconhecer que a Saneago, por ser um uso também, né, uma usuária da água, que abastece as nossas casas, né, o abastecimento público, em situação de escassez, ela também tem
né, as prerrogativas legais. Então, nós estamos entendendo que nesse pacto da Bacia do Piancó, que todos participaram, Saneago, irrigantes, associação dos usuários, enfim, nós estamos aí entendendo que são todos usuários de recursos hídricos e a SEMAD tem essa prerrogativa legal para fazer a fiscalização. Obrigado, Marcelo. Sim, só complementando a fala do Marco, a prerrogativa da SEMAD de fazer essa alocação, né, negociada, de buscar que tenha recurso hídrico para todo mundo, envolve ter água para abastecimento. Então, está dentro da nossa competência também, não só na Bacia do Piancó, em todo o estado de Goiás. Direto a gente está correndo atrás de água para atender abastecimento público. Não é atender a Saneago, é atender abastecimento público. Então, faz parte das nossas competências aqui tentar manter, né, a água na torneira em todo o estado de Goiás, independente se é Saneago, se é DEMAI, de Caldas Novas, se é, né, Senador Canedo, que é outra empresa. Então, assim, está dentro da nossa competência buscar. Então, quando essas empresas de abastecimento público estão com crise muito grande, a SEMAD é acionada e a gente tenta, né, da melhor forma possível, da melhor maneira possível, atender abastecimento público. E ressalto também que a Saneago tem sido parceira, assim como Prefeitura, Defesa Civil, em ações emergenciais. Então, nesse caso específico do Piancó, onde foi preciso fechar um rego, por exemplo, a SEMAD não tem maquinário de prontidão para poder fazer e muitas vezes precisa de apoio, seja da Prefeitura, seja da Saneago, que tem uma capilaridade muito grande no estado de Goiás. Então, por vezes, a gente vai solicitar, né, ajuda da Saneago, como ela já nos ajudou em Rio Verde, já nos ajudou em Piancó e em outros locais. Então, não que ela esteja fazendo a fiscalização, mas muitas vezes ela está dando suporte para a SEMAD nas nossas ações de campo, tá bom? Só complementar, com toda a razão, Marcelo, e a gente tem que reconhecer aqui publicamente toda a parceria que a gente tem com a Saneago. Inclusive, se não fosse pela Saneago, dificilmente nós teríamos essa situação do desenvolvimento aqui da alocação negociada, porque Yara, Paulo aí foram fundamentais nesse trabalho, né? Então, e aquilo que eu falei, não tem problema, eu não vejo problema no acompanhamento. A questão é que existe uma postura desse técnico em particular em relação aos usuários ali da bacia, acho que a palavra, não sei se é muito forte, mas faz um certo terror psicológico de que agora as coisas vão mudar, de que agora a água não é mais isso que tem, que as coisas vão acontecer. Isso eu estou falando porque foi passado para mim como presidente do comitê, né? Então, só nessa questão, Yara e demais colegas aí da Saneago, que eu acho que o trato do técnico ali em Anápolis está passando um pouco do limite. Eu acho que ele está evadindo ali as responsabilidades dele. Agora, em relação a acompanhar, em relação a participar, eu também não vejo nenhum problema, pelo contrário. Eu acho que quanto mais as pessoas participarem e acompanharem, saberem o que está sendo fiscalizado, abordado, eu acho que todo mundo ganha. Inclusive, a gente viu na foto a Eliette participando ali, junto com o André e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental. É só nessa questão, porque, veja, nós estamos lidando com pessoas bem simples ali. E às vezes, um crachá e um uniforme dão uma certa autoridade que não existe. Então, para uma pessoa interpretar e levar essa demanda lá para a associação, e eu sei porque eu também faço parte de uma associação de irrigantes, que às vezes chega alguém e fala, pô, veio o IBAMA, que IBAMA, não era IBAMA, não tem IBAMA, né? Veio não sei o quê, passou um helicóptero voando aqui em cima, e agora? Então, às vezes, uma questão, uma palavra de uma pessoa tem um poder muito grande, né? E tem um impacto muito grande. Então, é só nesse sentido para que a gente possa equalizar essas abordagens, a postura, esse diálogo, e, se possível, né, se continuar, e não é a primeira vez que acontece isso, né? Não é a primeira vez, já tem reiteradamente essas coisas acontecem. Então, inclusive, até às vezes, se esse técnico
pudesse afastar, não dialogar e não conversar, fazer o papel dele ali, sem interferir na dinâmica dos produtores, talvez seja até melhor. Mas era isso. Obrigado. Bruno, eu queria só assim, como diz o outro, desmiuçar, né, trocar em miúdos. O que ocorre? Ocorre o seguinte, o André estava conosco quando estávamos olhando os locais onde iríamos colocar as telemétricas, né, na propriedade de um associado nosso, e nós chegamos lá, ele estava carregando banana, a gente foi lá para pedir permissão para ele, que a gente ia entrar lá, olhar o local, onde iria colocar. E ele, quando nós chegamos, a primeira coisa que ele falou para nós, esteve funcionário da Saneago aqui, e ele desceu lá no rio e falou que ia tirar foto do rio, tirar foto do motor. Ele foi lá, daí as pessoas são muito assim, né? Então ele, não, entrou lá, foi, tirou a foto, e aí o pessoal colhendo a banana, ele falou, eu não sei, mas o cara entrou aqui e foi lá e tirou as fotos. Então, para as pessoas, como tem um entendimento bem humilde, eles falam assim, o cara está aqui fiscalizando o quê? Ele está tirando foto do motor, do rio, ele não tem poder de fiscalização disso. E nessa questão dessa outra propriedade, foi como o Marcelo falou, ele acompanhou, porque disse que precisou de mão de obra e foi solicitado a Saneago, só que exatamente a questão foi da maneira como se portou, né? Porque o caseiro do meu associado estava acompanhando, temos a filmagem em vídeo, e ele falou assim, tipo, a associação, meu patrão, né, o dono aqui da propriedade é associado. A associação vai se lascar com essa SEMAD. Então, assim, são colocações que, tipo assim, nós vamos meter o pau para a SEMAD meter o pau em vocês. O que o produtor é humilde, que não tem, né, muita coisa, ele entende dessa maneira. E fica um resquício de muito ruim, né? Então, assim, por isso que alguns falam, mas tá vindo, essa Saneago está aqui fiscalizando e tal, mas está junto com... Não, gente, não é assim que funciona, não, né? A fiscalização é da SEMAD, nós estamos demandando com a SEMAD. Inclusive, eu coloquei no grupo, falei para todo mundo, pessoal, chegou alguém, nós estamos demandando com o órgão fiscalizador, que é a SEMAD. Qualquer demanda que tiver que fazer, de mudança de adequação, do que for que tiver que fazer, nós estamos orientados para ser feito com a SEMAD, do jeito que a gente tem demandado, com o Comitê de Bacia, do jeito que a gente tem sido orientado. Obrigado, gente. Bruno, até complementar um pouco, nós estamos acompanhando vários casos semelhantes em vários níveis. Você talvez esteja acompanhando o que aconteceu lá em Trindade, né? E aquela questão, é o poder público estadual que tem atribuição para fazer isso. Qualquer outro, isso aí, assim, o produtor rural pode estar orientado a dizer não, a resposta é não, você não tem competência para essa ação, isso aqui é uma propriedade privada, né? Então ele pode agir, e se receber algum tipo de ameaça, pior ainda para quem está ameaçando. Inclusive, eu acredito que a pessoa que está fazendo isso não tem a noção das consequências legais que isso pode ter, tá? Porque você pode chamar a polícia, né? Essa pessoa não tem competência para isso, não tem atribuição, né? Nós estamos cientes de vários desses casos, estamos agindo em alguns deles pelos caminhos, né, adequados, né, para resolver com diálogo, ou às vezes em outros níveis, né? Mas isso é claro, acho que o produtor rural tem que ser orientado a saber quem é que pode fazer esse tipo de coisa, e os que não podem, ele tem todo o direito de dizer que está na propriedade dele e que não aceita, né, esse tipo de ação. Nós tivemos o oposto também, lá no Caldas, o Marcelo acompanhou, em que nós fechamos alguns regos, né, e nem o produtor rural, lá não é produção rural não, tá? Aquelas chácaras de lazer, né? Eles foram no município pedir e conseguiram autorização de uso da água no município, como se o município pudesse dar autorização de uso da água. Então, essas, assim, vamos dizer assim, usurpações de competências acontecem às vezes por desconhecimento, né? Nós estamos cientes disso e estamos atuando, né, nesses casos, pelos caminhos adequados. Qualquer coisa aqui, né, estamos à disposição aí, pode entrar em contato, né, e para quem realmente está fazendo isso sem saber as possíveis consequências, né, quando o produtor rural realmente quiser acionar algum mecanismo de polícia, ele pode, porque como não tem atribuição, né, é o direito dele, na propriedade dele, né, de não deixar entrar. Mais alguma consideração sobre esse tema?
Marcos, você quer fazer uma conclusão, quer fazer alguma consideração final? A gente... Seria mais conclusão mesmo e acho que é isso, né? Estamos nesse processo de construção, azeitando as engrenagens, né, da implementação aí de algo que eu considero um modelo para o estado de Goiás, né, o que está sendo feito no Piancó, na bacia do Piancó, as repercussões que isso tem sobre o abastecimento de 310 mil habitantes ali da cidade de Anápolis, a repercussão que isso tem para os irrigantes, né, ali da bacia, né? Então é algo que a gente tem utilizado, né, como modelo. A secretária tem utilizado o exemplo do Piancó, o exemplo do Meia Ponte, né, como modelo nas falas dela, né? Então a gente sabe que entendemos que nesse processo de azeitar e colocar a engrenagem para funcionar, tem correções de rota normais que tem que ser feito. Uma questão que o Marcos Aurélio levantou, por exemplo, foi a questão da média móvel de 7 dias. Tá? O que o André mencionou, a implementação das telemétricas ali no Piancó vai facilitar nisso, né? O que o Og mencionou é que muito mais produtores e usuários de água procuraram agora na regularização do que aquele montante inicial que tinha sido imaginado, né, no CADU. Então, assim, do CADU para regularização já teve uma correção de rota que foi necessária, né? Então, isso é normal acontecer. Então, o que nos cabe, né, e eu quero aqui falar para o presidente do Comitê da Bacia, que eu sei que não é uma tarefa simples, tá? Porque envolve todos os interessados e os envolvidos, os stakeholders da bacia, mas o papel do comitê é importantíssimo, porque ele eu não gosto de usar o termo arena, porque parece que é briga, mas ele é o espaço de mediação. Tá? Como esse GTA é um espaço de mediação para um aspecto mais localizado. Tá? Então, queria agradecer essa oportunidade. É a confraria. Isso aí. Bem melhor. Melhor, né? A confraria. Construção da política pública de uma forma coletiva. Então, é isso. Tá? Mas queria agradecer muito, né, ao comitê, agora ao Albano como coordenador aí do GTA, aos colegas aqui da SEMAD, que tem se empenhado na implementação do que está previsto na deliberação, a Iara como representante aí da Saneago, que tem sido uma parceira nessa bacia e em outras bacias, como o Marcelo mencionou, né, e aos demais colegas aí do GT, né, vamos conseguir fazer desse trabalho aí um modelo aí para o Brasil. Obrigado, Albano. Tá, eu vou chamar agora assim, vamos acompanhar então os dados que o André está passando e em se confirmando a transição aí para o nível de alerta, a gente chama uma nova reunião do GTA, né, para discutir isso, tá? Então nós vamos acompanhar isso. Bruno, você quer fazer uma consideração final também? Obrigado, né? Só dizer que nós aqui também na presidência, na diretoria, a gente está sempre à disposição aqui do grupo de trabalho, tá? Da coordenação, da relatoria, pode contar com a gente. Como o Marco falou, eu acho que esse trabalho que foi feito aqui no Piancó, ele é um exemplo, então a gente não pode perder a essência desse trabalho, né? E contar com todos vocês também, a gente está aqui sempre pronto aí para o que precisar. Pode contar. Como eu disse, formalmente eu não faço parte do GTA, mas como presidente vou me enfiando aqui e sempre que tem reunião de grupo de trabalho eu gosto de participar de todas. Então, pode contar sempre comigo. Um abraço, um bom restinho de dia para todo mundo. Obrigado a todos, gente. Então, vamos fechando aqui nossa primeira reunião, né?
Eu agradeço a presença de todos. Obrigada, Albano, pela oportunidade. Se as pessoas Beth. puderem abrir a câmera, que eu queria tirar uma foto para mandar para a secretária. Enquanto eu abrir, Marco, eu queria só mandar um abraço aí para a Eliette. Isso! Aí, olha lá a Eliette ali, ó. Apareceu, ó. Apareceu. Da última vez que eu tive com a Eliette, ela estava meio adoentada, mas estou vendo que ela está firme e forte aí. E toda vez que eu tiver a campo nessa região, eu vou te procurar, viu, Eliette? Ô, Marcelo, vem comer um franguinho com a gente aqui. Ah, só o Marcelo, é, Eliette? Com a gente É só não, o Marcelo? Ah, não, quero ser não, convidado Marcos, também. você né? também, todo mundo. Mas o André teve na porta da cozinha, não quis comer o frango com a gente não, viu? Ixi, passa para mim o frango que ele não quis, velho. O André é chato mesmo, Eliette. O André é chato. Assim mesmo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais, então, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.